A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Se a gente fosse embora agora, já não teríamos sido muito ministrados por tudo que aconteceu? Eu tenho certeza que você não sairia daqui, vamos dizer assim, vazio. Você levaria daqui já conteúdo espiritual para casa. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Sexta-feira estivemos aqui realizando o culto de, vamos dizer assim, seria um culto de véspera de Natal e também um culto de libertação. Porque para mim, queridos, nós estamos vivendo muito nos dias atuais situações espirituais que não estão sendo mais celebradas da maneira correta, né? Então, para mim, nos dias de hoje, só uma pergunta antes de eu continuar. Davi, você ligou aqui? Para mim, talvez Natal para muitas pessoas do dia 24 para o dia 25 foi estourar fogos a noite inteira, né? Porque perto da minha casa ali foi fogos com fartura, né? E comilança, muitas pessoas bebendo, enfim. Mas quantos agradeceram a Deus o real motivo do Natal, que é Jesus? Quantos pararam realmente para fazer isso? Para mim, irmãos, a melhor maneira de você celebrar o Natal é reunir todo o povo de Deus num lugar, cantar, louvar e exaltar o nome do Senhor e dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Porque no dia em que Jesus foi anunciado à terra, diz a palavra de Deus que anjos cantavam nos céus, os pastores também celebravam, havia adoração em todos os cantos da terra, e nos céus fez-se louvor. Você consegue entender a dimensão do que aconteceu naquele dia? Nós não conseguimos, irmãos, porque nós permitimos que as circunstâncias tão triviais da nossa vida tirem da nossa visão vamos dizer assim, tudo aquilo que é impressionante relacionado à obra de Deus. E nessa noite eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas. Nós vamos falar exatamente ali do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 27. Lucas capítulo 1, versículo 27. Quem achou pode dizer amém? Aleluia. Então vou estar lendo aqui, irmãos, acompanhem por favor com as suas Bíblias abertas aí, a leitura da palavra de Deus. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém, queridos? Queridos, o Natal ele não fala de touquinha vermelha, ele fala de coroa. O Natal ele não fala, irmãos, de trenó, ele fala de manjedoura. O Natal ele não fala, opa, obrigado meu jovem, já ganhou seu galardão hoje, hein? Natal não fala de alguém que veio do Polo Norte, gritando ho, ho, ho.
Natal ele fala de alguém que veio do céu e deu o seu último brado na cruz dizendo: está consumado. O Natal ele não fala de alguém, irmãos, que carregou nas costas um saco de presentes. O Natal fala de alguém que carregou nas costas uma cruz pesada, aonde ele mesmo foi crucificado e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e todo o nosso pecado. O Natal fala de Jesus. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o cetro de poder não será tirado da sua mão, e ele reinará eternamente. Quero dizer para você nessa noite, querido, se você já teve a coragem e a fé de entregar a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida para alguém que reina eternamente, que usa esse cetro de poder para governar a sua vida, que usa esse cetro de poder para governar sobre as situações da sua vida. Ele é Jesus. Então aqui, irmãos, esse texto é um dos textos que fala daquele momento quando o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, ele vem para entregar o recado a Maria, e Maria fica toda ali conturbada, ela fica sem entender, porque como uma mulher que não tinha relação sexual com um homem poderia conceber e dar à luz uma criança, ainda mais num tempo como aquele que não tinha a medicina que nós temos hoje. Talvez hoje você fala de uma mulher ter um filho, você já pensa em inseminação artificial, você pensa em tantas coisas, mas naquela época não tinha nada disso. Ela falou: como vai acontecer isso? Na cabeça dela, irmãos, o que estava sendo dito para ela era impossível. Só que o que é impossível aos homens é possível a Deus. E o que para ela não era possível segundo a sua capacidade, se tornou possível porque o Espírito Santo entrou em cena na vida dela. Porque o anjo deu a resposta: Maria, tu foi agraciada, calma, porque o Espírito Santo virá sobre ti, ele te cobrirá com a sua sombra, e ele gerará em ti, no teu ventre, um filho, e se chamará Jesus, e ele será filho do Deus Altíssimo. Então naquele momento foi descrito para ela tudo o que estaria acontecendo. E eu quero aqui dizer para você que a minha mensagem ela tem duas partes. Primeiro, a mensagem que Deus colocou no meu coração, ela começa com o seguinte tema: Jesus nasceu e viveu para transformar vidas. Segundo, Ele espera uma resposta de nós. Primeiro, Jesus nasceu e viveu para transformar vidas. Por quê? Porque primeiro, Ele veio ao mundo para trazer vida a um mundo que estava mergulhado na morte. Ele trouxe vida a esse mundo, Ele trouxe vida a esse planeta. Talvez as pessoas falem: mas como, pastor, que Ele trouxe vida? Eu consigo andar, eu consigo ver, porque o problema do ser humano é que nós, como seres humanos, olhamos só para a nossa vida no contexto físico. Quando Jesus fala de vida, Ele não se prende ao contexto físico, Ele vai além, Ele trabalha o contexto espiritual de vida. Então, tipo assim, uma pessoa que anda, que caminha, que vê, que come, que tem ali a sua vida física totalmente fluindo nas suas veias, mas não tem paz com Deus, não está reconciliado com Deus, é uma pessoa que está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Uma pessoa que tem vida física, que está andando, caminhando, mas que não recebeu o perdão de Deus como manifestação da sua graça, está viva fisicamente, mas espiritualmente ela está morta. Então Jesus, Ele veio para destruir a morte causada pelo pecado, a morte que o pecado colocou na vida do homem. Porque lá no Éden, a palavra de Deus diz que Adão e Eva pecaram, e pelo pecado entrou a morte no mundo, e a morte passou a toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo entre Cristo e Adão, lá em Romanos 5, dizendo: por um só homem, pela injustiça, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou e a morte entrou na terra. Porém, pela obediência de um só homem, a vida veio a toda a humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, um homem desobedeceu e trouxe a morte. Aí Jesus vem e obedece ao Pai até o fim, e Ele traz a vida. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você já tem a vida que Jesus veio trazer?
Quem já tem vida eterna? Quem já aceitou a Jesus? Aleluia. Então, querido, eu quero dizer para você, você não precisa temer a morte, você não precisa temer a Covid, você não precisa temer os problemas de 2022, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, mas tivemos tantos problemas em 2021, como é que será que vai ser 2022? Irmãos, vou dar uma pista para vocês, vai ter coisas boas, mas também vai ter coisas ruins, vão ter coisas que você esperava, e vão ter muitas surpresas que você não esperava, vão ter coisas que vão abalar talvez os alicerces da sua vida, vão ter coisas que vão acontecer que talvez vão tirar o chão dos teus pés, mas Jesus estará com você. Se o chão se perder, Jesus cria um chão para você pisar e caminhar. O importante, irmãos, é nós entendermos que com Jesus a perspectiva de vitória sobre os problemas, as dificuldades que virão, é muito superior, irmãos, do que aqueles que não têm essa mesma fé que nós, porque aqueles que não têm a mesma fé que nós, eles se apoiam naquilo que passa, naquilo que esvai pelos vãos dos dedos, seja o dinheiro, seja o poder, seja a fama, seja as riquezas materiais, tudo isso acaba, mas Jesus não acaba, Ele é eterno, Ele reina, né? De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Jesus, Ele veio, Ele nasceu nesse mundo, Ele nasceu neste mundo, e Ele viveu neste mundo, e a vida dele transformou, impactou outras vidas, porque Jesus, quando veio, Ele exaltou o propósito da humilhação, irmãos, diante da obediência daquele que serve a Deus, diante da obediência, diante da fidelidade daquele que serve ao Senhor. Porque diz a palavra de Deus que Jesus é Deus, o verbo se fez, o que, irmãos? Carne. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio de todas as coisas, quem estava lá? Jesus, não com o nome Jesus, o verbo, a palavra, o Logos, né? Estava lá, Ele estava presente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, intocável, inatentável, ilimitado, imortal, só que aí Ele desce e se faz homem. Naquele momento que Ele se faz homem, eu pergunto para os irmãos, não é um ato de humilhação? Sim ou não, irmãos? Pensa, você está no céu, você é um ser que não pode ser tocado, tentado, abatido, a morte não pode te atingir. Aí você pega e deixa toda essa condição e se faz homem, ou seja, você se humilha, e a Bíblia diz que na condição de homem, Ele se tornou servo, se humilhou mais um pouco, para agradar o coração do Pai, e para mostrar, irmãos, que a humilhação, o propósito da humilhação é exaltado na vida do Filho de Deus, que é fiel e obediente a Deus, com vitória, com honra, lá na frente. Ou seja, Jesus, Ele estava pensando assim, vou me humilhar, ou serei humilhado, porque as pessoas zombarão de mim, as pessoas cuspirão no meu rosto, colocarão em mim uma coroa de espinhos, as pessoas farão de mim o que elas quiserem, escarnecerão da minha vida, me flagelarão com chicotes, enfim, me humilharão de todas as maneiras, porém no final a vitória será minha. Querido, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós, como crentes, não gostamos de sofrer, sim ou não? Só que se você seguir os passos de Jesus, tem ou não tem um caminho de sofrimento para a gente passar? Tem ou não tem, irmãos? Tem, querido, porque o nosso direito em Cristo é passar pelo que Ele passou. O nosso direito em Cristo é passar pelos caminhos que Ele caminhou. E se Ele foi humilhado injustamente, por que você não vai ser? Por que eu não vou ser? Eu sou melhor que Jesus? Você é melhor do que Jesus? Irmãos, com certeza não.
Se o Pai não poupou o Filho, o verdadeiro Filho, o unigênito, por que nós, irmãos, seremos poupados de passar muitas vezes por situações que fazem parte de um processo de bênção e de vitória que Deus tem na sua vida e na minha? Irmãos, a cruz parecia ser, irmãos, um objeto de derrota, de frustração, de fracasso, mas por trás daquela cruz tinha a vitória de Deus para ser estabelecida. Eu quero dizer para você, querido, todos nós temos a nossa cruz para carregar. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É fácil negar a si mesmo, irmão? É fácil você se negar? É fácil você dizer não para você em muitos momentos da sua vida? Quando alguém te ofende e você está com vontade de pegar no pescoço daquela pessoa e brincar de UFC com ela, é fácil você renunciar nesta hora, nesse momento? É fácil quando alguém te dá uma fechada no trânsito e fala um palavrão para você, e aí você engolir seco e não falar nada? Não é, mas Cristo te dá poder e capacidade para isso. Ele veio ao mundo, irmãos, para nos ensinar que quem quer realmente impactar vidas tem que quebrar os padrões do mundo. Tem que quebrar os padrões do mundo. Se nós vivermos segundo os padrões do mundo, nós seremos mais um na multidão daqueles que estão vivendo no mundo. Mas se nós vivermos de modo diferente, irmãos, a nossa vida será um instrumento para quebrar cadeias, quebrar paradigmas, quebrar padrões malignos e estabelecer padrões do reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus está, irmãos, aonde o governo de Deus está. Por exemplo, se o governo de Deus é sobre a tua vida, aonde você está, ali o reino de Deus se manifestará. Porque o reino de Deus não é só o céu, o reino de Deus não é só a igreja é uma parcela do reino, o céu é o ponto final do reino, mas o reino de Deus, de uma maneira muito mais abrangente, é o governo de Deus. Aonde o governo de Deus se manifesta, ali o reino de Deus se manifesta junto. E qual foi a maneira que Deus, vamos dizer assim, estabeleceu para que o governo dele estivesse na nossa vida? Colocar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque se Cristo é Senhor, é Salvador, quem governa a nossa vida é Jesus. Então o reino de Deus está dentro de nós. Amém? O reino de Deus não está mais fora, ele está dentro. Por quê? Porque existe alguém governando você de dentro para fora, governando suas emoções, governando suas atitudes, governando suas decisões. Esse alguém é Jesus. Jesus, ele veio, irmãos, ele nasceu nesse mundo, ele viveu nesse mundo para transformar vidas, porque, irmãos, ele trouxe para mim e para você um modelo de vida impressionante e poderoso. O que é algo impressionante, irmão? Algo impressionante é aquilo que você olha e você fica assim, boquiaberto, você fica assim, em estado de êxtase. É algo que vai além dos padrões normais. E a vida de Jesus era assim. A vida de Jesus impressionava pela forma dele amar. A vida de Jesus impressionava pela forma dele amar, principalmente quando esse amor se manifestava através da empatia. Uma das coisas que me chama muito a atenção na vida de Jesus, quando eu penso em amor, é a empatia de Jesus, que é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque, irmãos, pensa comigo, o castigo do pecado era para nós? A cruz era para nós? O inferno era para nós? Mas ele levou sobre si o castigo que estava sobre nós, a cruz que era para nós, irmãos, a condenação que era para nós, tudo ele trouxe sobre ele. Ele literalmente nos substituiu, ele se colocou literalmente no nosso lugar. Vocês iriam morrer, não precisa, eu vou morrer no lugar de vocês. Quantos de nós estaríamos dispostos a amar alguém a esse ponto? Quantos
de nós estaríamos dispostos a dar uma vida, a nossa vida, por alguém que nós amamos? Eu lembro de um príncipe do Marrocos, que ele disse algo muito interessante, que ele foi criado no islamismo, e dentro do islamismo ele aprendeu que exercitar o amor é ser uma pessoa correta, é ser uma pessoa que age de forma correta com as outras pessoas, trata bem as outras pessoas, é respeitoso, é amável, é isso, é aquilo e tudo mais. Só que quando ele, na faculdade, conheceu a Jesus, porque é proibido ter a Bíblia lá, só na faculdade, ele foi fazer um trabalho no livro de Lucas, e quando ele pegou o livro de Lucas e começou a ler o livro de Lucas, irmãos, não deu outra, o Espírito Santo revelou Jesus para ele. E é o que aconteceu, ele contando numa palestra, ele diz, porque ele não pode morar mais no país, ele teve que sair do país, o pai dele, a mãe dele expulsaram ele de casa. Ele dando uma palestra num outro país, ele disse assim: o meu conceito de amor era muito pobre, era muito pequeno. Quando eu conheci a Jesus, eu entendi que amar de verdade é você ter a disposição, se você ama realmente alguém, é você ter a disposição de morrer por aquela pessoa, porque você a ama. Quando eu entendi que Jesus fez isso por mim, eu entendi verdadeiramente o que é ser amado por Deus. Então é assim que Deus te ama, ao extremo. Deus te amou, mas não poupou o seu Filho da morte, porque o nosso Deus é um Deus de princípios, nosso Deus não é um Deus arbitrário. Porque a gente fala, Deus é soberano, Ele pode fazer tudo do jeito que Ele quiser, sim ou não, irmãos? Quero salvar a humanidade, mas não vou sofrer com nada, eu sou Deus, posso fazer do jeito que eu quiser. Só que a santidade, a justiça, que são princípios que norteiam o caráter de Deus. Sendo Deus, é o seguinte, se o Senhor fizer isso, o Senhor será um Deus arbitrário e injusto, porque para que o Senhor possa salvar a humanidade, precisa que haja derramamento do sangue inocente de alguém, de um ser humano que não tenha pecado. E a santidade disse, é necessário que essa pessoa viva na terra em santidade, e no final ela morra e derrame o seu sangue. E aí o que aconteceu? Por amor, Deus falou, achei uma solução, meu filho vai se tornar homem, ele vai morrer, vai cumprir com o propósito da santidade, da justiça, mas no final o meu amor vencerá. Eu quero dizer para você, querido, o amor de Deus por você é grande. Nessa noite pense profundamente no quanto Jesus precisa ser e voltar a ser importante na sua vida, porque estamos vivendo um tempo, irmãos, que qualquer coisa hoje é mais importante que Jesus. Qualquer coisa hoje na vida de muitos crentes é mais importante que a sua salvação. Qualquer prazer lá fora muitas vezes é mais importante do que adorar a Deus. Eu quero dizer para você, nunca você vai encontrar alguém que fez por você o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele se colocou no seu lugar. Jesus nasceu, irmãos, e Ele veio a este mundo para morrer, mas também para ressuscitar ao terceiro dia. Quem acredita que Jesus está vivo aí? Ele está vivo. Nós não estamos celebrando aqui um Deus morto, nós não estamos celebrando aqui alguém que morreu e ficou morto no túmulo. A palavra de Deus diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. Foi algo maravilhoso. As mulheres viram primeiro, foram as primeiras a serem agraciadas com a notícia e foram divulgando, vamos dizer assim, o que aconteceu. Ele venceu a morte, Ele passou pela morte, Ele sofreu a dor da morte. A palavra de Deus nos diz, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si tudo que estava sobre nós, mas Ele ressuscitou. Amém, querido? Então você pode dizer que existe alguém vivo que caminha com você.
Existe alguém vivo que cuida da sua vida: Jesus de Nazaré. A palavra de Deus nos diz que Ele está sentado à destra do trono de Deus, de onde Ele intercede por nós. Então Jesus é o referencial perfeito de intercessor eterno. Ou seja, nunca aquele trono vai estar vazio, sem ter alguém que interceda por você no céu. De dia e de noite, Ele está lá para dizer: Pai, é o Jorge, Pai. Às vezes ele dá uma escorregadinha, mas ele já se arrependeu, perdoa ele de novo. Aí o Senhor perdoa. Pai, é o Lucas. Às vezes ele também dá as suas falhas, mas Pai, olha como ele canta bonito para mim, já pediu perdão, dá uma chance para ele de novo. E Deus dá. É assim, irmãos. Jesus está lá, Ele está aqui e Ele está lá. Ele está aqui pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente neste lugar. Amém? Assim como Jesus veio para impactar o mundo, você também pode impactar o mundo se você fizer o mesmo, fizer da maneira como Ele fez, viver da maneira como Ele viveu. O que Ele espera de nós como resposta? Segunda parte, o que Ele espera de nós como resposta? Olhando para Maria, Maria é confrontada com a mensagem, e ela fica com medo. A primeira sensação que vem no coração dela é de medo. E eu quero dizer para você nessa noite, o que o Senhor espera de mim e de você? Que nós venhamos a vencer todo tipo de medo, que muitas vezes é gerado dentro de nós, para tentar nos impedir de cumprir a missão que Ele quer nos entregar. Porque nós que estamos aqui temos uma missão. Amém, queridos? Fala, levanta sua mão assim. Fala: eu tenho uma missão: revelar Jesus ao mundo. Amém. Porque, irmãos, Maria, ela tinha essa missão. Ela ia revelar Jesus ao mundo. Ela era a pessoa que estaria portando Jesus e trazendo Ele ao mundo. A missão dela era revelar Jesus ao mundo. Metaforicamente falando, como crentes, eu e você temos a missão de revelar Jesus. Como, pastor? Pregando o Evangelho, né? O que a palavra de Deus diz? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, um dos propósitos de Deus para mim e para você como igreja é que nós, a todo instante, temos a preocupação de falar de Jesus para as pessoas. Quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2021? É uma pergunta que eu gostaria de deixar para você responder para você mesmo. Porque é muito fácil a gente vir à igreja para receber de Jesus, mas nós temos que pensar que Jesus também conta conosco. Pelas circunstâncias que eu enfrentei em 2021, eu fui colocado diante de muitas pessoas para quem eu tive que pregar, para a honra e glória de Deus. Eu não vou aqui fazer número, mas eu preguei para muita gente e vi muita gente aceitando a Jesus. Porque, irmãos, nós não podemos ser crentes igrejeiros. O meu propósito como pastor não é simplesmente pregar uma boa palavra para você ouvir, aí você se enche da palavra, vai para casa, aí senta diante da televisão, assiste o Fantástico, abre uma Coca-Cola gelada, né? E aí você esqueceu de tudo, mas você acha que você cumpriu a sua missão porque você foi à igreja. Irmãos, isso não é cumprir a missão. Isso não é cumprir a missão. A missão é pegar o que a gente aprendeu aqui e aplicar lá fora. Pegar o que a gente aprendeu aqui e aplicar lá fora, né? De várias maneiras. Seja pregando o Evangelho, seja perdoando alguém que nos feriu, seja liberando uma palavra de bênção sobre a vida de alguém que nos lançou uma palavra de maldição, combatendo o mal com o bem. Nós temos que revelar a Cristo. A missão do Jorge, minha, do Larison, da Aurinete, de todos que estão aqui, é revelar a Jesus ao mundo.
não somente através daquilo que nós sabemos sobre Ele através da palavra, mas revelando Jesus através do nosso caráter espiritual. Amém, irmãos? Bate no peito assim e fala assim: eu tenho o caráter de Jesus. Amém. Glória a Deus. E é isso que você tem, o caráter de Jesus. Quando a gente bate no peito e diz eu tenho o caráter de Jesus, eu estou dizendo assim: a minha retidão é a retidão de Jesus, a minha fidelidade é a fidelidade de Jesus, a minha honestidade é a honestidade de Jesus, o meu amor é o amor de Jesus. Ou seja, tudo que está no caráter dele é o que está no meu. O que tem que se manifestar em mim é o que está no caráter dele. Então, quando nós começamos a agir assim, nós começamos a revelar Jesus sem palavras, simplesmente porque deixamos o caráter dele fluir em nós. Eu não sei se o Lucas vai lembrar, mas contava-se muito no seminário sobre o apóstolo dos pés sangrentos. E por onde ele passava, depois missionários passavam para anunciar a Cristo e começavam a falar de Jesus, as características de Jesus, como Jesus falava, como Jesus pregava, como Jesus tratava as pessoas. De repente alguém se levantava no meio da multidão e falava: não, mas esse homem esteve aqui há alguns anos. Não, mas não pode. Jesus, ele foi assunto aos céus, vamos dizer assim, há 2000 anos atrás. Não, mas esse homem esteve aqui. Tudo que o senhor falou aí se encaixa certinho com a atitude desse homem. E aí as pessoas iam descobrir que era esse apóstolo dos pés sangrentos. Eu não lembro o nome dele aqui, mas ele ia descalço, pregando o evangelho entre tribos e nações. E ele, irmãos, imitava tanto a Jesus, que as pessoas olhavam para ele e pensavam que era Jesus. Você já imaginou, querido, que alegria as pessoas poderem olhar para mim, para você e dizer: olha, eu estou vendo tanto Jesus em você, estou vendo tanto de Jesus na sua vida. E esse homem, irmãos, impactou muitas vidas. Por quê? Porque ele aceitou o desafio, a missão de revelar a Cristo. Qual é a resposta que Deus quer de nós? Que nós não venhamos a ceder à tentação de sermos vencidos pelo medo e pela reprovação das pessoas. Às vezes, quando nós ficamos preocupados demais com a opinião dos outros, com a reprovação dos outros, a gente acaba deixando de fazer o que nós temos que fazer. Maria, ela tinha que falar que ela estava grávida, sim ou não, irmãos? Agora imagina ela chegar, primeiro, ela tinha que falar, primeiro era por José: José, eu estou grávida, mas fica tranquilo que é do Espírito Santo. Irmãos, é fácil? Coloque-se no lugar de José, né? Coloque-se no lugar de José. Irmão, José, no primeiro instante ele queria terminar, não queria mais aquele casamento. Eles estavam, vamos dizer assim, eles não estavam efetivamente casados, eles estavam, como é que fala, Aurinete, me ajuda aí? Eles estavam meio que combinados no casamento, tem uma palavra para isso, mas não havia sido selado aquela união ainda. Só que se José desistisse de Maria, porque ela estava grávida, ela poderia ser morta, apedrejada, porque ela seria vista como uma pessoa que agiu de forma imoral, né? E isso, irmãos, não era perdoado naquela época. O que aconteceu, irmãos? Ela foi firme, ela falou a verdade, ela não se acovardou. E o que aconteceu? Deus visitou José em sonho, falou: José, para com isso, o filho que está lá é o Espírito Santo que gerou mesmo, então por favor, aceita Maria como sua esposa. Ou seja, Deus agiu em favor dela. Então eu quero dizer isso para você nessa noite:
Quando uma situação de medo vier contra você, porque você tem que fazer algo que é certo, mas você sabe que você pode ser perseguido, você sabe que você pode ser reprovado, rejeitado, faça o que você tem que fazer. No final Deus vai agir em teu favor. Deus vai agir em teu favor. Tem coisas que estão além das suas forças. Tem coisas que não é você que tem que resolver, é Deus que tem que resolver na sua vida. Mas você precisa ter coragem de se posicionar, dizer: a verdade é essa, é difícil, mas é essa, então eu estou me posicionando. Em último lugar, irmãos, para a gente fechar essa palavra e eu liberar vocês cedo para casa, o que o Senhor espera de nós? Que deixemos o Espírito Santo gerar Jesus em nossas vidas. Quem que gerou o Espírito Santo na vida de Maria, irmãos? Quem que gerou Jesus? Quem que gerou Jesus na vida de Maria? Espírito Santo. Muito bem, não foi pegadinha não, eu errei mesmo. Agora, o Espírito Santo gerou Jesus aonde? No ventre. Mas em nós é no caráter. Amém, queridos? Aí entra o trabalhar de Deus. Como é que o Espírito Santo gera Jesus no nosso caráter? Palavra, escola bíblica dominical. Não tem jeito da gente querer ter o caráter de Cristo sem ouvir a palavra, sem ser ministrado, sem ser ensinado, sem passar, irmãos, por um processo de transformação e de mudança mental e espiritual. Os nossos valores precisam ser trocados. Os valores velhos precisam sair, para que entre os valores novos do Evangelho. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem sido ridicularizada, zombada, desacreditada, porque muitos crentes, por falta de Bíblia, por falta de conteúdo bíblico, estão perdendo o caráter de Cristo, estão se deixando envolver pelas modinhas do YouTube, pelas modinhas das redes sociais. Então hoje nós temos um evangelho de facilidades, e hoje eu estava conversando com a Isadora à tarde, que o evangelho, e nós estamos conversando sobre isso, o evangelho verdadeiro é aquele onde você tem que deixar as antigas práticas para viver uma vida nova. Só que hoje a pessoa ela pensa assim: eu aceitei a Jesus, mas quero continuar com a minha cervejinha. Eu aceitei a Jesus, mas quero continuar na boate, né? Quero continuar indo naquele local, praticando aquelas coisas. Eu aceitei a Jesus, mas eu quero continuar adulterando, né? Traindo a minha esposa. Irmãos, eu pergunto: isso é evangelho, irmãos? Mas tem muita gente vivendo assim dentro de muitas igrejas, infelizmente. Falo isso com dor no coração. O evangelho de Cristo precisa ser o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo precisa ser, irmãos, o evangelho que exalte Cristo em nós, através da manifestação do seu caráter na nossa vida. Para isso o Espírito Santo precisa trabalhar, e a ferramenta que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus, mais você vai ser trabalhado no seu caráter. O que o Senhor Jesus disse? Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Simples. Ele está dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra de Deus começa a entrar na vida da gente, a santidade de Deus entra junto, a retidão de Deus entra junto, o senso crítico de Deus entra junto. A gente não é levado, irmãos, por qualquer modinha que aparece aí e a gente vai entrando de rondão, não, porque a gente começa a ter a mente de Cristo. A gente começa a perceber o certo do errado, a gente começa a perceber aquilo que é heresia e aquilo que não é. Então eu quero dizer para você nessa noite: Deus está esperando algo de mim e de você. Quem está disposto a atender a vontade de Deus aí nessa noite? Então fique em pé, vamos estar orando.
Quero que você... É o último domingo, né, irmãos? Último domingo do ano. Domingo que vem já é dia 2 de janeiro. Janeiro é um dia bom, muitas pessoas nascem nesse dia, nesse mês, né? Mas quero que você coloque a sua mão no seu coração agora. Se você entendeu essa palavra, e se você entende que você está aqui nesse mundo não a passeio, você está aqui nesse mundo, mas não para viver de qualquer jeito, mas para viver uma vida nova, uma vida que realmente vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Peça para o Senhor agora colocar isso no teu coração. Comece a pedir para que o Senhor comece a trabalhar isso no teu espírito. Oh, Labassuri Mihas. Em nome de Jesus, comece a pedir: Senhor, me dá um novo coração, Senhor. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração inspirado por Jesus. Me dê um coração que te conheça. Me dê um coração, Senhor, que não se rende às vontades do mundo, mas um coração que tem prazer nas coisas do Senhor. Comece a pedir para o Senhor agora esse coração que gosta daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é agradável a Deus. Aleluia. Comece a pedir para que o Senhor renove no seu coração a fé, o ânimo, a coragem, a alegria de ser crente, porque o mundo, o diabo, tem tentado cegar a visão dos crentes, tentando mostrar uma realidade totalmente falsa, dizendo que ser crente é chato, dizendo que ser crente é algo chato, é algo que não é alegre, é algo que não é bom. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo, porque aquele que é crente tem todo motivo do mundo para ser alegre, porque tem o seu nome escrito no livro da vida, não está mais dominado pelo pecado, tem uma vida limpa diante de Deus, não é dominado pelos vícios, não é dominado pelas hostes da maldade, é uma vida que tem liberdade verdadeira diante do Senhor. Triste é aquele que está lá fora, dominado pelo vício da cachaça, das drogas, pelo vício da imoralidade, do sexo, da prostituição. Triste são as pessoas que estão nesse mundo, confundindo liberdade com libertinagem. Inode calabassubi andai, carabasserei andaramassou. Deus de glória, nós precisamos do trabalhar do Teu Espírito Santo em nós, Pai. Precisamos que o Senhor venha mover nas nossas vidas, para que nós tenhamos poder e capacidade espiritual de buscar aqueles que estão lá fora, Senhor, de buscar os perdidos, de trazê-los à presença do Senhor, de revelar ao mundo Jesus, que Jesus veio a esse mundo, que Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. Meu Pai, em nome de Jesus, comece a trabalhar no coração do Teu povo, comece a trabalhar, ó Deus, no íntimo, ó Deus, de cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui vazio, que ninguém saia daqui sem o toque do Espírito Santo, que ninguém saia daqui, meu Pai, sem o trabalhar do Senhor no seu íntimo, no seu espírito, mas que nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, preparados para servir ao Senhor com mais fé, com mais disposição, com mais ânimo, com mais coragem. Ó Deus, enfrentar de cabeça erguida os desafios que virão, ó Pai, no ano que daqui a alguns dias vai começar. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, já nesse 2021, obrigado porque o Senhor esteve conosco, e o que me consola, o que me dá segurança, é a certeza de que em 2022 o Senhor continuará conosco. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos, e renova no coração deles a fé em Ti, Senhor. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.